Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao seu programa Bíblia Fácil. Todas as semanas nós estamos reunidos para estudarmos nessa temporada o livro do Apocalipse. E hoje chegamos ao capítulo 7. E nesse capítulo nós iremos aprender a respeito dos 144 mil. Por certo, você já ouviu falar muito sobre esse tema. Existem várias posições, inclusive, sobre esse assunto. Hoje vamos dar uma olhada na Bíblia e deixar que ela nos responda e nos ajude a identificar quem é este grupo que vai estar pronto para a volta de Jesus. Por isso, tome sua Bíblia e participe desse estudo. Nós estamos aqui no Hotel Monreal, em São José dos Campos, São Paulo, com um grupo de amigos ao longo dessas semanas, aprendendo mais a respeito da Palavra de Deus. E hoje, quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 7. E o tema que hoje nós vamos estudar, os 144 mil selados. Mas antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma oração. E eu queria convidar você a participar conosco desta oração. Bondoso Deus e Pai, mais uma vez nos reunimos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos faça compreender a respeito desse tema de Apocalipse capítulo 7. E que nós sejamos motivados agora a estar entre esse grupo que vai estar pronto no grande dia da Tua volta a essa terra. Por Jesus nós te oramos. Amém. Apocalipse capítulo 7 trata de um tema muito especial. De fato, em apenas 2 capítulos da Bíblia é tratado o tema dos 144 mil. Apocalipse 7 e Apocalipse 14. São os 2 capítulos que vão mencionar esse grupo, chamado de 144 mil. Interessante que na semana passada nós estudamos a respeito dos 7 selos. Estão lembrados? Antes de abrir o último selo, que aparece no capítulo 8, verso 1, o Apocalipse faz um parêntese para responder uma pergunta do capítulo 6. Dê uma olhadinha aí na sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 6, versículo 17. Apocalipse capítulo 6, verso 17. O texto diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode? Suster-se. Chegou o dia da ira do Cordeiro. Ele volta para dar a recompensa a cada morador da terra. Quem é que pode ficar de pé? E termina o capítulo 6 com uma pergunta. O capítulo 8 fala da volta de Cristo, a abertura do 7º selo. Então o capítulo 7 funciona como um parêntese para responder a esta pergunta. Quem é que vai estar pronto para a volta de Cristo? Resposta: os 144 mil que serão selados. Por isso a importância de se entender esse tema, porque assim nós saberemos como nos preparar para a volta de Jesus. Então vamos agora olhar para o versículo 1, Apocalipse capítulo 7, verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Quando abre-se a cena do capítulo 7, João viu 4 anjos nos 4 cantos da terra. Ora, a terra não é quadrada, mas essa expressão canto, ela tem a ver com os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Aí estão os anjos, e eles estão segurando os ventos para que nenhum vento soprasse sobre a terra. O que significa este vento sendo seguro pelos anjos? Olha o versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Agora aparece aqui um 5º anjo. E esse 5º anjo clama para os 4 anjos que estão segurando os ventos:
não soltem os ventos, para que a terra não seja atingida, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E esse anjo, ele tem o selo de Deus com ele. E ele veio para selar os habitantes da terra. Então, o que significa esta cena à luz do Apocalipse? O profeta Jeremias é quem nos ajuda. Lembra que a Bíblia deve ser a sua própria intérprete? Nós devemos permitir que a palavra de Deus se explique. E em Jeremias capítulo 4, a partir do verso 11, o profeta fala a respeito de ventos. O que significam ventos na profecia? Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha de meu povo, não para padejar nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. E eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta, e os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, que somos assolados. Sabe o que fez Jeremias nesse texto? Ele comparou os ventos e as tormentas com os carros e cavalos de guerra. Ou seja, como um vento, a guerra se levanta, e ela vem contra o meu povo. Ventos em profecias significam guerras, movimentos bélicos. Agora, os 4 anjos de Apocalipse estão segurando estas guerras, estes movimentos bélicos, até que o povo de Deus receba em sua fronte o selo de Deus. Agora, por que é que esse anjo tem que selar o povo de Deus? Para que estes ventos não atinjam ao povo de Deus. Vamos ver um outro detalhe interessante da profecia. O verso 4 diz assim, Apocalipse 7, 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Quantas eram as tribos de Israel? 12. E agora João vê 144.000 selados das 12 tribos. Na continuidade do texto vai ser dito que de cada tribo havia 12.000 selados. 12.000 vezes 12, 144.000. Interessante que eles precisam ser selados antes que Jesus volte. E eles devem receber o selo de Deus. E são 12.000 de cada tribo. Agora fica a pergunta, quem são estes selados? Quem são os 144.000 de Apocalipse capítulo 7? Vamos olhar para a Bíblia e identificar, então, quem é este grupo. Hoje nós temos muitas teorias. Algumas delas ensinam de que esses 144.000 se referem àqueles judeus da Palestina que vão aceitar Jesus como Messias. Outros dizem que eles vão pregar o Evangelho através do mundo inteiro e converter os próprios judeus em número de 144.000. Mas o que a Bíblia ensina sobre esse tema? Vamos olhar as características desse grupo? A primeira aparece aqui no versículo 3 e 4. São pessoas seladas com o selo de Deus. Não é isso que o anjo disse? Não soltem os ventos até que nós hajamos selados os servos de Deus na fronte. Então, primeira característica dos 144.000, eles recebem o selo de Deus. Aí surge uma pergunta, o que é o selo de Deus? O que significa o selo de Deus na Bíblia? Vamos começar com o Êxodo, capítulo 12. Aqui nós estamos no capítulo onde Deus, através de Moisés, institui a Páscoa. Quando a Páscoa foi instituída, Deus orientou Moisés a fazer a seguinte coisa. E tomarão do sangue, que era de um cordeiro, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito
farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Quando Deus instituiu a Páscoa, Ele deu uma orientação a Moisés. No dia em que vocês forem celebrar a Páscoa, vocês vão matar um cordeiro pascal, um cordeiro para cada família. Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar o sangue desse animal nos portais, nos umbrais das portas. À meia-noite, o anjo da morte viria ao Egito. E ele entraria em todas as casas e tiraria a vida do primogênito, do filho mais velho. Esta foi a 10ª praga. Todo filho mais velho de todas as famílias do Egito deveriam morrer, para convencer Faraó a libertar o povo de Israel do Egito. E Deus disse assim para Moisés: mas as famílias que acreditarem em mim vão passar o sangue do cordeiro pascal no umbral da porta. E quando o anjo da morte chegar e ele vir o sangue na porta, ele não vai entrar na casa, ele vai passar por cima da casa. E essa expressão, passar por cima, em hebraico, é a expressão pechá, que é a Páscoa. O inglês, a língua inglesa, traduziu a palavra pechá como Passover. O que é Passover em inglês? É Páscoa. Mas a palavra Passover, Páscoa, é literalmente passar sobre. Você é professora de inglês, não é? Passar por cima. Ou seja, a Páscoa é quando Deus passou por cima as casas onde havia o sangue. E essas casas não tiveram a morte do primogênito. Então, este sinal que Deus colocou de sangue era um sinal de proteção. Agora, em Apocalipse, a imagem que se toma é esta imagem de proteção. O selo ou sinal de Deus significa livramento daqueles que obedecem a Deus, daqueles que guardam os mandamentos, daqueles que reverenciam a lei. Então, no tempo do fim, haverá 2 selos, o selo de Deus e o selo da besta. Nós iremos aprender sobre o selo da besta quando chegarmos em Apocalipse capítulo 13. Mas a besta também tem um selo. Veremos isso com detalhes. Então, no Apocalipse você tem 2 selamentos. Um anjo que sela o povo com o selo de Deus e depois as pessoas que são seladas com o selo da besta. Se os que recebem o selo de Deus estão protegidos e salvos, quem recebe o selo da besta vai ser condenado e destruído. Então, todo ser humano, nos dias atuais ou no tempo do fim, ele vai receber ou o selo de Deus ou o selo da besta. E o selo de Deus é um sinal de proteção, de pertencimento. Esta casa me pertence, a morte não entra nela. O profeta vai nos ajudar a entender qual é o selo de Deus. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 8, verso 16. Liga o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Sela a lei. A lei de Deus aparece, ela demonstra o selo de Deus. Por isso o profeta usa a expressão sela a lei. Quando nós vamos também para o livro de Êxodo, onde você encontra ali os 10 mandamentos, vamos ler os versos 8 até o 11. Êxodo 20, 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
Quando Deus instituiu sua lei, Ele reservou um dia para ser santificado. E esse dia foi o 7º dia da semana. O selo de Deus significa obediência aos mandamentos, inclusive o sábado. Não adianta uma pessoa guardar 9 mandamentos e não guardar os 10. Quem ensina isso é Tiago, no capítulo 2, verso 10. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago ensina que não adianta obedecer 9, nem 8, nem 7. E quando eu obedeço à lei de Deus, eu recebo o selo da aprovação divina. Diego? Pastor, então, pelo que eu entendi, o selo de Deus, que seria o contrário da marca da besta, pelo que o senhor falou, né? Uhum. Ele é o sábado. Sem dúvida. E a minha pergunta é o seguinte: aqueles cristãos que não guardam o sábado, tá, como um dia santo, e guardam o domingo, eles não receberão a salvação de Deus? Vamos deixar que Cristo responda a essa pergunta. Você se lembra do jovem rico quando ele se aproximou de Jesus com uma pergunta? Ele disse assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus foi para ele assim: queres entrar na vida? Guarda os mandamentos. Quando eu obedeço à lei de Deus, eu não obedeço para ser salvo. E aqui nós temos que fazer uma diferença bem clara para vocês. Aquele que quer ser salvo pela obediência à lei, ele está tentando o impossível. A isso chamamos de legalismo. Então, quem está guardando a lei para ser salvo, ele está tentando ser salvo pelas obras. Isso é legalismo e ninguém consegue. Então, eu não sou salvo porque eu obedeço à lei. Eu sou salvo para obedecer à lei. Agora é bom a gente lembrar umas palavras de Paulo, lá em Efésios capítulo 2, verso 8, quando Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, diz o verso 9, Efésios 2, 9, para que ninguém se glorie. Eu não sou salvo por obedecer à lei. Eu sou salvo para obedecer à lei. Você percebe a diferença? É não colocar a carroça na frente dos bois. A lei salva? Não, a lei não salva. A lei mostra que você está em pecado. Quem salva é Cristo. Agora, quando eu sou alcançado por Jesus e salvo, o resultado natural desta salvação será a obediência à lei de Deus. Então, voltando à sua pergunta. Alguém que não obedece a algum mandamento, você mencionou o sábado, mas eu mencionaria qualquer um deles. Alguém que não obedece a algum mandamento será salvo? Depende. De quê? Do conhecimento que essa pessoa tenha. Porque há um verso na Bíblia, e você poderia até ler comigo esse verso em Atos 17. Olha que interessante, o livro de Atos, capítulo 17, e o verso 30. Atos 17, 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Uma pessoa que fazia uma coisa errada sem saber que era errada, Deus não vai cobrá-lo por isso. Então, se alguém não obedece a algum mandamento por desconhecimento, essa pessoa pode ser salva, porque Deus não pode cobrar aquilo que ele não conhecia. Agora, se eu escolho desobedecer abertamente, mesmo sabendo que esta é a vontade de Deus, aí não há esperança de salvação para mim. Então, eu não obedeço à lei para ser salvo. Quando eu entrego minha vida a Cristo e sou salvo pela graça, o resultado natural dessa salvação é a obediência à lei de Deus. Então, quem quebra a lei de Deus, ele está dizendo assim: eu não fui salvo. E quem obedece à lei está dizendo: eu fui salvo.
Então, eu sou salvo para obedecer e não obedeço para ser salvo. Muitos aí confundem esta questão, essa temática, e estão achando que a gente ensina a lei como um caminho para a salvação. Nós não ensinamos isso. Ninguém pode ser salvo obedecendo a lei. Alguém só pode ser salvo por crer nos méritos de Jesus. Agora, depois que Cristo me salva, Ele não me salva para continuar no pecado. Ele me salva para viver na obediência. Então, isso quer dizer que os selados aqui, eles recebem o selo de Deus porque eles aceitaram a Cristo como o Salvador. E uma vez que eles aceitaram a Cristo, agora a vida deles está em obediência à lei de Deus. Então, o sábado, ele é um sinal entre Deus e seu povo. Eu queria ler um outro texto com vocês, aqui de Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Olha o que diz Ezequiel 20, 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O profeta Ezequiel está dizendo claramente, o sábado será um sinal entre eu e vocês. Sharon? Pastor, então Deus deixou os 10 mandamentos para nós, ou seja, esses 10 mandamentos, eles seriam princípios para que a nossa vida andasse rumo àquilo que Ele quer para nós. Seria mais ou menos isso? Claro. A lei de Deus é uma cerca de proteção. Alguns olham para os mandamentos de uma forma negativa, mas nós temos que aprender a olhar a lei de Deus de uma forma positiva. Por detrás de cada não de Deus há uma bênção. Você quer ver uma coisa? O mandamento diz assim, não matarás. Quando Deus diz não matarás, Ele está dizendo para todos os habitantes da terra, não tire a vida de ninguém. Isso é proteção? Isso é bênção ou é maldição? É claro que é bênção. Ele está me protegendo de alguém tentar me matar. Quando Deus diz assim, não adulterarás, isso não é uma proteção? Ele está protegendo sua família e o seu casamento de que outras pessoas estraguem tudo. Por detrás de cada mandamento há uma bênção de Deus. E toda pessoa que coloca a sua vida em harmonia com a lei pela graça de Cristo é uma pessoa feliz, porque ela está protegida. Então, o primeiro sinal dos 144 mil é que eles obedecem à lei de Deus. Por isso eles recebem o selo. Por isso eles são selados. Agora lembre-se, eles não obedecem à lei de Deus no intuito de serem salvos. Eles foram salvos por Cristo. É por isso que eles obedecem. Só consegue obedecer à lei aquele que um dia foi salvo por Jesus. Quem não se entregou a Cristo e não foi salvo por Ele, não consegue obedecer à lei. Porque o poder interior para a obediência é o Espírito Santo quem nos dá. Mas o Apocalipse fala ainda de outras características, outras marcas deste grupo especial. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, nós iremos conhecer mais a respeito de quem são os 144 mil. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo a respeito de Apocalipse, capítulo 7, os 144 mil. Temos um presente para você, uma revista contendo todos os temas que aqui estamos estudando sobre o Apocalipse. Se você deseja solicitar essa revista, basta ligar para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou acessar o nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. Você vai preencher ali um cadastro, um formulário e através dos correios essa revista vai ser enviada para a sua casa. Lembre-se, esse é um presente da Novo Tempo, graças ao apoio dos Anjos da Esperança. Terminamos o primeiro bloco falando que a primeira característica dos 144 mil é que eles recebem um selo de Deus. E o selo de Deus está em sua lei. Ou seja, quando eu obedeço à lei de Deus, eu recebo o selo da aprovação divina, que é um sinal de pertencimento, um sinal de proteção.
Nós lemos o quarto mandamento, o Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. E nós dissemos que todo habitante da terra, ele finalmente vai receber ou o selo de Deus ou o selo da besta. É isso que nos aponta a profecia de Apocalipse. Ou eu aceito o selo de Deus como um sinal distintivo de pertencer a Ele, ou então eu serei selado com o selo da besta. Aí vem uma pergunta: se o selo de Deus é a sua lei, por extensão, se é o sábado e por extensão sua lei, qual será finalmente o selo da besta? É lógico supor que vai ser um dia que vai ser colocado no lugar do sábado. E qual é o dia que foi colocado historicamente no lugar do sábado? O domingo. Então chegaremos a um momento na história em que aqueles que aceitarem a santidade do primeiro dia da semana, o domingo, eles estarão recebendo o selo da besta. Nós vamos tratar mais desse assunto ainda em Apocalipse capítulo 13, mas eu queria contar para vocês um detalhe bem interessante da história. Nós vimos num programa passado que o imperador romano Constantino foi o primeiro a decretar o domingo como sendo um dia santo, lá em 7 de março de 321. Houve um doutor em teologia chamado Samuel Bacchiocchi, e aqui está a tese que ele defendeu, uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. Aqui está uma foto da sua tese doutoral. Essa tese doutoral foi defendida em 1977 na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. E quando ela foi publicada, ela recebeu o imprimato do Vaticano. Samuel Bacchiocchi defendeu em sua tese doutoral que a mudança histórica do sábado para o domingo, ela foi efetuada pela Igreja Romana. E quando uma universidade católica em Roma dá para ele o título de doutor em teologia e aprova a sua tese, a Igreja Romana está dizendo: o que ele está dizendo nessa tese é verdade. Ou seja, nós mudamos o sábado para o domingo. Você entende o que está acontecendo hoje no mundo cristão? As pessoas estão seguindo uma tradição que já vem desde séculos passados e estão abandonando a palavra de Deus. Se você está atento aos eventos atuais, você vai saber que já fazem muitos anos que o Papa João Paulo II publicou essa encíclica apostólica ou carta apostólica chamada Dies Domini. É uma expressão latina que significa Dia do Senhor. E o que é que defende o Papa João Paulo II nessa encíclica? De que nós devemos agora santificar o domingo e não mais o sábado, porque nele Jesus ressuscitou. Esse é o grande argumento da Igreja Romana. Aí eu pergunto para vocês, quem é que disse porque Jesus ressuscitou, ele fez o primeiro dia da semana um dia santo? Aonde está isso na Bíblia? Os apóstolos que viveram depois de Cristo, eles continuaram a santificar o sábado. Se você pegar a sua Bíblia em Atos, capítulo 16, verso 2, 18, 4, você vai descobrir que o apóstolo Paulo estava aos sábados ainda guardando esse dia. E você não tem menção ao cristianismo ou aos cristãos santificando o domingo. Então, quem é que disse porque Jesus ressuscitou, esse dia tornou-se especial? A Bíblia não diz isso, mas a tradição da igreja começou a dizer. E eles mudaram num percurso histórico de séculos. E hoje muitas pessoas estão santificando o domingo, achando que de fato esse é o dia santo. Sim, minha amiga? Eu queria só comentar que normalmente nas igrejas evangélicas eles explicam que eles guardam o domingo, mantiveram, né, a guarda do domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo e que ele é as primícias, porque primícias é o primeiro dia, né? Significa normalmente o primeiro, né? Então as primícias, e era o que os judeus faziam na época da Páscoa, né? Que era o primeiro dia da semana, eles levavam a oferta para colherem, começar a colheita do ano, né? Então seriam as primícias, eles explicam dessa forma, né? A Bíblia declara que Jesus é as primícias dos que dormem. Exato. Não no sentido de que ele é o primeiro a ressuscitar,
porque Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Exato. Mas ele aí, mesmo ressuscitou 3 pessoas. Agora, ele é primícia dos que dormem, porque as outras ressurreições dependem da dele. É a mais importante. Isso. E primícias em Israel eram os primeiros frutos que eram trazidos da terra. Isso. Então, quando esses frutos estavam maduros, os primeiros frutos eram tirados e levados como oferta para o santuário. No primeiro dia da semana. Isso é quando o fruto estava maduro. Quando o fruto amadurecia, se levava para o templo. Independente do dia. Mas aquele período da Páscoa, logo 2 dias depois da Páscoa, eles tinham que levar para a oferta e o sacerdote fazia exatamente no primeiro dia. Então, a explicação que eu sempre ouvi está ligada também a isto, porque Jesus é as primícias, comparando a esta oferta que os judeus faziam, né, depois da Páscoa, no primeiro dia. O que acontece na realidade é uma confusão entre o fato de Jesus ter ressuscitado com a troca do dia de observância. Exatamente, eu estou só falando porque é sempre essa explicação que eu ouvi. Claro. Né? Sim, vocês vejam que o argumento que se usa é o argumento da ressurreição. E o que eu estou ponderando com vocês é o seguinte: aonde na Bíblia está dizendo que porque ele ressuscitou, agora o dia foi trocado? Essa é a grande questão. Diego? Pastor, a gente vê também lá nos evangelhos que Jesus, ele foi condenado por não... Condenado não, ele foi... de uma certa forma foi cobrado, foi acusado por não cumprir o sábado. Quando ele e seus discípulos colheram trigo no sábado, quando ele curou um leproso, né? Então, gostaria de entender melhor essa passagem, por que ele foi condenado por não cumprir a lei. Nos evangelhos você vai ter pelo menos umas 8 ocasiões em que Jesus discute com os judeus sobre o sábado. E em todas elas, Jesus está sendo acusado de transgredir o sábado. Mas, de fato, Cristo não transgrediu o sábado. Porque enquanto ele caminhava e os discípulos colheram alguns grãos de espigas e começaram a comer para matar a fome, os judeus disseram que eles estavam trabalhando. Veja, eles não estavam trabalhando, eles simplesmente pegaram o alimento para matar a fome. Eles não estavam num processo de colheita, o que é muito diferente. O problema é que os judeus, eles com medo de quebrar o sábado, eles começaram a criar cercas em torno do sábado. E tudo passou a ser pecado para um judeu. Até mesmo pegar um grão na espiga e comer. Também como andar mais de 1 quilômetro. Também como cuspir na terra. Também como carregar algum tipo de fardo. Então os judeus criaram várias leis para que eles não chegassem a transgredir o sábado. Com isso, eles se tornaram fariseus nesse aspecto e começaram a defender que era errado, o que de fato não era. Como, por exemplo, quando Jesus curou no sábado. Eles disseram, você pecou porque você trabalhou. Agora, quem diz que curar no sábado é pecado e é uma obra? Jesus não estava na carpintaria trabalhando no seu trabalho normal. E Jesus disse, o dia de sábado é um dia de fazer o bem. Então, o problema é que os judeus achavam que tudo era pecado. E por isso acusavam Jesus de ter pecado. Não que ele houvesse pecado. E Jesus nunca pecou porque ele nunca trabalhou no sábado. E se ele tivesse quebrado algum sábado, ele seria um pecador. E se ele fosse pecador, ele não poderia ser o nosso Salvador. Então, o sábado era tão sagrado para os judeus que eles criaram... Eles criaram leis que acabou excedendo esse cuidado. Certo. Tudo para eles passou a ser pecado. Com medo de quebrar esse mandamento. Com medo de quebrar o mandamento, certo? E Jesus censurou foi essa atitude deles, em achar que tudo era pecado, inclusive fazer o bem. E Jesus contestou isso. Antes o Ayrton também acho que tinha uma pergunta, depois Samuel. Não, pastor. Miguel. O Diego já fez a pergunta. É justamente o que eu ia questionar em Mateus 12, onde Jesus é o Senhor do sábado, que diz assim, porque naquele tempo, em dia de sábado, passou pelas searas, ora estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Aqui embaixo, ele diz assim, ou não lestes na lei que os sábados, os sacerdotes,
no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está e é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não holocaustos, não lestes, condenados inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Verdade. Então aqui o que dá para a gente entender aqui? Que Jesus, ele liberou o sábado. Será que é isso que o texto está dizendo? Está me faltando um pouco de entendimento aqui, eu gostaria que Jesus então mencionou o seguinte: olha, vocês não se lembram que os sacerdotes também transgridem o sábado e permanecem imunes? O que os sacerdotes faziam que aparentemente podia ser uma violação ao sábado? Eles estavam ministrando no templo, eles estavam cumprindo toda a lei cerimonial de sacrifícios, eles estavam recebendo os pecadores, fazendo as ofertas. E por que é que os sacerdotes ficaram impunes? Porque era um trabalho totalmente espiritual que eles faziam. Então, por isso, eles não eram culpados disso. Não era uma obra servil, um trabalho comum. Quando Jesus diz assim, aqui está quem é maior que o templo, eu sou o Senhor do sábado. A palavra Senhor na Bíblia significa dono, proprietário. Ele disse assim, eu sou o dono do sábado. Então, os meus discípulos, por estarem apanhando espigas e comendo, nisso eles não estão pecando, porque eles não é o trabalho regular deles. Em outra ocasião, Jesus vai dizer assim, se o teu boi cair num buraco porque é sábado, você não vai tirá-lo. Você se lembra aí dessa passagem? Aí os judeus disseram, não, a gente tira. E eles tiravam. Aí Jesus disse, então vocês salvam a vida. Então a vida não é preciosa para ser salva também no sábado? Eles salvavam o boi por causa do lucro financeiro, por causa do medo do prejuízo. E Jesus falou então, o sábado é um dia lícito de fazer o bem, de salvar a vida. Então Jesus curou no sábado, fez vários milagres, perdoou, mas com essas atitudes, ele nunca pecou, porque de fato a lei não proíbe essas coisas. O que o mandamento está proibindo é se eu tenho o meu trabalho regular, o meu ganha-pão a semana inteira, e no 7º dia eu vou para o mesmo ganha-pão. É isso que a lei está condenando. Então Jesus nunca liberou o sábado para que eu pudesse fazer o que eu quisesse. Existe um texto que está em Mateus, eu não sei se eu coloquei aqui, Mateus 5, 17 e 18, não está aqui, mas Jesus falou assim, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, nenhum tio será tirado da lei até que tudo se cumpra. Então ninguém pode alterar os mandamentos, né? Sim, Miguel? Pastor Arilton, na realidade, os judeus, eles queriam pegar Jesus em alguma ocasião para condená-los. Verdade. Mas o pastor foi, nesta última resposta, o pastor respondeu a minha dúvida. Eles queriam acusar a Jesus de algum erro. E eles achavam que Jesus, por curar, por perdoar no sábado, ele estava pecando. E eles acusaram Jesus disso. Aí Jesus várias vezes então teve que trabalhar com os judeus para mostrar para eles o real sentido do sábado, que eles perderam completamente. Então sábado é um dia de descanso, de deleite, um dia para você estar adorando a Deus, um dia para você estar em família. É o mandamento que foi dado por Deus para nós. E não só para o povo de Israel, né? Se você vai para Gênesis 2, Deus deu o sábado para Adão e Eva. Lá em Gênesis 2, 1 a 3 já está o sábado. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou o 7º. Então o sábado não foi dado para judeu ou para o povo de Israel. O sábado foi dado para a humanidade e ele é uma bênção para todos nós. Então, os 144 mil, eles reverenciam a lei de Deus, inclusive o sábado. Mas eles têm ainda 2 marcas que eu queria passar rapidamente com vocês. Segunda, eles vão passar pela grande tribulação. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 7, versos 13 e 14. Apocalipse, capítulo 7, 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Apocalipse 7, 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Eles então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes ou vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E aqui nós temos então 2 características a mais.
Eles vieram da grande tribulação, é a segunda característica, e eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O que significa ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro? Aceitar a Cristo como Salvador pessoal. Ele é o Senhor de nossas vidas. E o que significa passar pela grande tribulação? É Daniel quem fala dessa grande tribulação. Em Daniel 12, lá diz que haverá um tempo de tribulação qual nunca houve. Jesus também falou dessa tribulação. E quando essa tribulação vai acontecer? Ela vai acontecer antes da volta de Jesus. Haverá um tempo de severa prova. E os 144.000 passarão por esse tempo de prova. Só que eles sairão vitoriosos. Por isso diz o anjo, estes aí são os que vêm da grande tribulação. Eles venceram. Eles passaram pela prova, mas eles sairão vitoriosos. O que significa essa grande tribulação? Ela é também chamada na Bíblia de angústia de Jacó, pelo profeta Jeremias, lá no capítulo 30. Jacó foi angustiado no passado, lembra? Quando Esaú vinha marchando contra ele com 400 homens para matá-lo, porque ele havia roubado o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. O que é que angustiou Jacó? O seu irmão vinha marchando contra ele para tirar-lhe a vida, medo de morrer. Segundo, ele temeu pela sua família. Tanto é que ele pegou os seus filhos e esposas, que ele tinha duas, e colocou as esposas lá no final de todo o acampamento, para que eles não sofressem. Terceiro, Jacó se angustiou porque ele não tinha certeza do perdão divino. Havia Deus perdoado o seu pecado de enganar seu irmão e seu pai? Então, esses motivos é que provocaram essa angústia. Esse tempo de grande tribulação, ou angústia de Jacó, é porque os salvos vão ser imergidos no mesmo problema. Primeiro, haverá um decreto que vai ordenar que todos os salvos sejam mortos. Sabe por quê? Porque eles não se submeteram ao decreto da besta. Segundo, será que todos os pecados que os salvos haviam cometido antes de Jesus deixar o santuário, será que todos eles foram perdoados? Isso vai trazer angústia mental nos salvos. E o terceiro motivo, aonde estarão nossos queridos nesse momento? As pessoas que nós amamos, nossos familiares. Então, os mesmos motivos que levaram Jacó a se angustiar, também acontecerá com os salvos. Só que eles passarão pela tribulação e eles sairão vitoriosos. E quando chegamos ao final do Apocalipse, capítulo 7, no versículo 14 em diante, que é dito que eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, nós temos agora então 144.000 prontos para a volta de Jesus. E uma última pergunta, estes 144.000, o número é simbólico ou é literal? Nós acreditamos que seja um número simbólico, porque se eu disser que só 144.000 pessoas literais serão salvas, eu estou com isso limitando a salvação de Deus. Um outro problema, quando você vai para Apocalipse capítulo 14, onde você encontra a mesma cena, ou 144.000, agora já vitoriosos, olha o que diz o versículo 1. Apocalipse 14, 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. O que significa esse Cordeiro aqui? Não é Jesus Cristo? Então o animal aqui está sendo simbólico. O monte Sião, não é o monte Sião que está hoje lá em Jerusalém, mas aqui é uma expressão alusiva ao próprio céu. Então, se o monte Sião é simbólico, se o Cordeiro é simbólico, os 144.000 também são simbólicos. Uma outra questão, se os 144.000 são literais, só poderão ser salvos quem é um israelita, quem pertence a uma tribo de Israel. E se nós aqui que não somos israelitas, nós ficaríamos de fora dessa salvação. Por isso nós acreditamos de que esse número ele é simbólico. E os 144.000 é um título que recebe todos os salvos que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Então, Apocalipse 6,17 perguntou, quem é que pode suster-se no grande dia da volta dele? Apocalipse 7 responde, os 144.000. E quem são esses? Todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, lavaram suas vestes
e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Todos aqueles que passaram a reverenciar a lei de Deus, assim que aprenderam essa lei, e assim receberam o selo de Deus. Todos aqueles que passaram pela grande tribulação, que ainda está no futuro, mas nós passaremos por ela confiantes em promessas como fez, por exemplo, o salmista. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pastor Miguel. Na realidade, que você acabou de falar, dos 144 mil, pode ser os que aceitaram Jesus. Porque esses que aceitaram Jesus não são mais bastardos, são filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Então nós estamos incluídos junto dos 144. Lógico que eu não vou querer ficar, ninguém vai querer ficar. Ninguém vai querer ficar de fora. Mas se caso ficar, pode ter a segunda oportunidade de ser salvo junto com 144 mil, que é um número simbólico. Né? É verdade. Agora nós entendemos de que esse grupo, 144 mil, são todos aqueles que vão estar prontos para a volta de Jesus. E quando Jesus vem, Ele dá a recompensa para os salvos, que é a vida eterna, e a condenação para os perdidos, aqueles que não o aceitaram como Salvador. E nós estamos prontos para esse grupo, né? Pastor, o que eu posso dizer até aqui é que quando a gente percebe que para ser salvo nós não precisamos fazer nada, apenas aceitar Jesus, somente isso, nós deixamos uma carga muito, muito pesada no chão, de lado, e a gente se sente mais aliviado. As coisas ficam mais fáceis, mas fáceis entre aspas. Mas como a gente tem uma educação em que a gente aprende que a gente tem que fazer algo para ser salvo, a gente tem que todos os dias colocar o joelho no chão e lembrar que a gente não tem que fazer nada. E lembrar também que o Espírito Santo está aqui com a gente para convencer a gente do pecado. Aí entra os 10 mandamentos. E aí, aos poucos, entra o sábado, né? Que no nosso caso, nós não sabíamos guardar o domingo. E agora nós estamos aprendendo a guardar o sábado. E a guardar de uma forma respeitosa, assim como está aqui na palavra. Guardar como Deus falou, deixar de fazer tudo aquilo que a gente fazia e não fazer certas determinadas coisas, né? E aí fica mais leve ainda, né? E é onde a gente está crescendo espiritualmente. É muito bom. Não é isso que Jesus prometeu? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É muito reconfortante. Então, nós temos que lançar sobre Cristo todo o nosso fardo. E Ele vai cuidar de nós. E é claro que agora o resultado natural desta vida em Cristo é a vida em harmonia com a palavra dEle. Por isso, meu amigo, agora vamos ter essa música para encerrarmos o programa de hoje. E eu queria perguntar para você, você está se preparando para estar entre os 144 mil que receberão o selo de Deus nesse tempo do fim e um dia estarão com o Cordeiro lá no Monte Sião, salvos na eternidade? Prepare-se agora. Deus quer falar com você. Deus está te convidando a fazer parte desse grupo que estará pronto no grande dia da volta de Jesus. Olho o tempo, olho a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras procuro por sabedoria, mas parece que na busca eu me perco por tentar e percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Hoje eu quebro meu silêncio
descobri que existe graça para todo que aceita. Tudo agora faz sentido, suspiro por eternidade. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Você também descobriu que existe graça? Existe graça para você. A graça se manifestou salvadora a todos, e aqueles que aceitarem a Cristo como seu Salvador são lavados e alvejados no sangue do Cordeiro. Uma vez que eu fui salvo, eu recebo agora o selo de Deus, porque Ele me dá forças para obedecer. Nós somos salvos para a obediência, não para a desobediência. E selados pelo Espírito Santo, nós vamos passar incólumes pelo tempo de grande prova que diante de nós está. Mas você está sendo convidado agora a pertencer aos 144 mil. O que você precisa fazer? Aceitar a Cristo como teu Salvador. Crer que a lei de Deus está em vigência, todos os 10 mandamentos. E se preparar espiritualmente para o tempo de prova que diante de nós está. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Pai Santo, obrigado pelas verdades do Apocalipse e por sabermos que existe um grande conflito entre o bem e o mal. E nesse grande conflito todos nós estamos envolvidos. E um dia todos receberão um selo, ou o selo de Deus ou o selo da besta. Nós queremos abrir nosso coração ao Senhor e recebermos o selo do Espírito Santo. Por isso, cuida de todos nós e nos prepare para a Tua volta. Por Jesus te oramos. Amém.